Entendi. Posso declamar uma agora? Pode. Por favor. Só que antes eu vou contar a história da poesia. Tá bom. Ótimo. Essa poesia, ela chama-se... São duas situações. A oração do milho... Linda. Linda. Conhecem, Conheço. e o poema do milho. Eu vou ler a oração porque é mais curta. Beleza. Por que que ela fez essa oração ao milho e a oração do milho e o poema do milho? Porque ela uma vez lá em Goiás, lá em Andradina, no seu sítio, ela plantou milho. E quando da colheita da primeira colheita do milho que ela tinha plantado, ela ficou tão entusiasmada, tão feliz, e veio toda, aflorou para ela essa poesia. Ok? Ok. Alô? Oi. Pode ir? Posso? Tá bom. Pode. Oração do milho. É a introdução ao poema do milho, né? Senhor, nada valho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce em terra descuidada. Ponho folhas e haste. E se me ajudardes, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence à hierarquia tradicional do trigo e de mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou o pão da vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra onde não vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura, de ascendência pobre, alimento de rústicos e de animais de jugo. Quando os deuses da Hélade corriam pelos bosques, coroados de rosas e espinhos, quando os hebreus iam em caravanas buscar no Egito o trigo dos faraós, quando Ruth respingava cantando nas searas de Boaz e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era apenas o bró nativo das tapas ameríndias. Fui o angu pesado e constante do escravo na exaustão do eito. Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e amiga dos que começam a vida em terra estranha. Alimento de porcos e do triste mu de carga. O que me planta não alevanta comércio, nem avantaja dinheiros. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paióis. Sou o coxo abastecido donde romina o gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedeiras de volta dos seus ninhos. Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor, que me fizeste necessário e humilde. Sou o milho. Lindo. Fantástico, obrigada. Lindo, lindo. Tem o poema, que continua, mas é muito grande. Ele é grande mesmo. É. Mas é interessante esse poema, porque fala muito do que ela viveu mesmo, né? Como mulher do campo, né? Que ela foi. E como a gente já falou sobre isso aqui, e aí eu abro para as meninas também falarem sobre isso, que ela foi uma grande empreendedora no início do século, quando não se falava de empoderar as mulheres, ela já era... Uma visionária, né? Uma visionária. Ela foi lá, se empoderou, foi lá, tomou conta do espaço dela
e acho isso de um exemplo. Para ela não tinha limites, né? É muito falado isso, você ouve muito em filme, você vê em documentário sobre a Cora, que as pessoas que falam dela, historiadores de Cora, está muito no vocabulário deles que Cora era uma mulher sem limites, não tinha limites. Ela ia, ela lutava, ela tinha que fazer, ela fazia, ela ia lá. Determinada, muito determinada. Então, é muito realmente mulher à frente do seu tempo, né? Em todos os sentidos, né? De sair com não lembro quantos anos de idade, talvez 17, de um Goiás. 21. 21. De um anos. Goiás velho, grávida, né? Grávida de um rapaz que era casado, né? Que até isso foi escondido. Era divorciado. Não, desquitado, porque não existia divórcio. Naquela época era meio complicado. Mas era o grande amor da vida dela, né? Sim. Foi incrível essa história. Muito mesmo. Tem uma coisa, Odila. Oi. Odila. Oi. Odila, você falou... Odila. Estou te ouvindo, pode falar. Tá. Você falou dessa situação de Cora. Só para dar uma ideia para você, durante a Revolução Constitucionalista de 32, ela mandou o filho, o Cantídio, ele foi para lutar na Revolução e ela foi ser enfermeira para cuidar dos soldados que se feriram durante a Revolução. Você imagina, 1932. Minha mãe, nessa época, tinha 4 anos de idade só. Incrível. E ela teve 6 filhos e conseguiu fazer tudo. Dois morreram e 4 viveram. Minha mãe era a última dela. Sim. Ela era, assim, isso que a Odila falou, ela é empoderada. Ela lutou para o voto feminino, ela lutou para escrever, ela lutou para publicar o seu livro, sabe? Ela foi para publicar o livro, só para ter uma ideia, ela foi aprender datilografia. Eu acho que vocês sabem isso da história dela. Com 70 anos, né? As pessoas não sabiam, não entendiam a letra dela. As moças e os jovens que faziam datilografia não entendiam. Então, ela foi aprender datilografia. E, no fim, o livro foi o primeiro livro. Quem foi terminar a datilografia do livro foi meu pai, que tirou férias do trabalho dele e foi para Goiás. Ficou lá um mês e pouco, para datilografar e para mandar para a editora. Que interessante. Você vê que ela era realmente uma pessoa muito, muito, muito além. Por isso que eu frisei e friso novamente. Existe um Conhecê-la como mulher vai dar para vocês uma ideia da grandeza que ela foi. Sim. Não só como poetisa. Então, eu posso perguntar algo? Eu estou assim... Claro. Foi realmente uma batalha. Ela não tinha empregada. Ao contrário, ela criava os filhos, fazia assistência social na cidade de Jaboticabal. Tá? Ela criou uma rede de assistência social em Jaboticabal. Ela escrevia para o jornal e o marido, que era advogado, advogava. E ela tinha mais prestígio que ele na cidade inteira. Por isso que ele, nesse período, ele criou obstáculos para que ela vivesse a vida dela, tanto de escritora como de poetisa. Então, as poesias dela ficavam restritas a um círculo muito pequeno. Só quando ela voltou para Goiás, que quando ela começou a soltar mais a sua veia literária em falar com as pessoas, em declamar a sua poesia para as pessoas, e aí foi juntando
as poesias para publicação. Só um intermédio, porque eu acho que é interessante isso. Quando ela faleceu, ela dá uma ideia para vocês. Ela lia 4 jornais por dia em vida. 4. Ela lia do estado de São Paulo um jornal, do Rio de Janeiro e de Goiás 2. O que ela fazia? Inclusive lá no museu, vocês vão ver quando forem visitar ou puderem visitar, ela tinha do lado da escrivaninha dela na cama um livro, um caderno, aspiral, uma vela e uma caneta. Ela acordava durante a noite, acendia a vela e escrevia a poesia, ia dormir outra vez. No dia seguinte, ela ia ler o que ela escreveu. Ela estava fazendo um doce ou fazendo alguma coisa lá na casa, batia o negócio, ela ia, escrevia outra poesia. Se ela estava lendo o jornal, ela pegava a notícia do jornal e fazia uma poesia. E colocava aquela folha de papel do espiral que ela tirava, jogava dentro do jornal. E aquilo lá ia embrulhando e ia juntando. Então, quando ela faleceu, o pessoal foi fazer a limpa, digamos assim, na casa, começaram a achar os jornais. Abriam os jornais, tinha lá a poesia, tinha lá uma poesia, tinha lá uma poesia. Por isso que a gente fala que... Minha mãe sempre fala, a gente tem hoje poesia para 6 livros. Uau! Então, Cora é essa mulher. Não só a poetisa, mas uma mulher que lutou, batalhou, se fez sozinha e venceu. Ela é fora do parâmetro, né? A poesia dela é uma coisa que vem do dia a dia, da alma, das pessoas. Da vivência, né? Da vivência. Das pessoas, do trabalhador braçal, do menino de rua, né? Da mulher, da lavadeira do Rio Vermelho, do povo. É aquilo que eu falo, às vezes as pessoas não conseguem entender. Aparece aqui na internet várias poesias, é uma coisa que eu falei para o Dila, né? Cuidado com as poesias da internet. O caminho das poesias de Cora é os livros. A internet tem coisas que falam que é dela que passa longe. Nossa! É? Bom saber, porque eu não conheço muito e eu quero estudar mais, então é muito bom saber. Você aqui eu recebo aí diariamente aí uma poesia chamada Coxa de Retalhos. Esquece. Ah, tá. Natal, não é dela. Não. Natal de Natal também que não é dela. Então são algumas que não são dela. Então eu sempre coloco isso que eu falei para o Dila. A divulgação de Cora, para mim, é mais importante que qualquer coisa. É muito importante esse trabalho de divulgar o trabalho dela. Sim. E esses livros serem publicados, mesmo que seja pela internet, é um trabalho muito importante para a cultura. Não, é tão importante que aquilo que eu sempre falo. Você quer conhecer Cora, conhecer a poesia de Cora, esquece a internet. Procure o acesso aos livros. Então, lá, página tal do livro tal tem a poesia tal. Inclusive, aqui no Brasil, tem um site chama Cora Coralina. Eu um dia entrei nesse site e vi lá que tem muita gente que coloca as poesias de Cora. E eu comecei a observar que algumas pessoas não colocavam a poesia de Cora. E eu entrava e falava, não é de Cora. Nossa, muito sério. Eu falava, não é de Cora. Por favor, tirem. E eu não era o administrador. As administradoras vieram conversar comigo, pelo site, pela internet aí. Falei, não, eu sou neto de Cora, eu acho que se vocês têm um site, administram um site que é chamado Cora Coralina, eu acho que a exigência mínima é colocar poesia de Cora. Claro. Falar sobre Cora. A partir daí, eles começaram a deletar as pessoas que colocavam e não retiravam as coisas que não eram de Cora.
Isso é muito sério, né? É uma coisa muito difícil você também administrar isso, porque... Existe um catálogo de todos os poemas e trabalhos dela, porque isso seria coisa importante também. Olha, tem na própria internet tem algumas coisas que falam... Tem um catálogo oficial que é aprovado pela família, pelo senhor e sua mãe? Olha, catálogo não tem, eu só sei que tem nos livros, a gente tem todas as poesias. A editora Global, que é a editora hoje que edita todos os livros da Cora, ele tem todos os livros, as poesias editadas. Sim. Mas na internet, algo que diz, essas poesias são de Cora, não tem.